Saudações a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Espero encontrá-los todos em paz, né? E mais uma vez nos encontramos aqui para falar do Evangelho do Cristo, levando em consideração a dificuldade desse momento, que é algo novo, algo diferente, que está acontecendo no nosso país, no nosso planeta. Mas ainda assim, nós encontramos uma forma, encontramos recursos para que a gente possa falar do Evangelho, né? E isso não nos impede de buscar o conhecimento e buscar os recursos que a doutrina espírita nos oferece. E nesse momento foi pedido a nós que falasse sobre o esquecimento do passado, que é algo que tem mexido muito com as pessoas. Em alguns momentos tem até gerado muita polêmica, em função de muitos acreditarem que esquecer o passado não ajuda em nada nas resoluções do presente, para que possamos encontrar a guarida no futuro. Então nós vamos falar sobre isso aqui e vamos avaliar. A doutrina espírita, como doutrina da liberdade, nos faculta a oportunidade de avaliar. E lembrando que para falar de esquecimento do passado, não tem como não falar antes sobre reencarnação, né? Porque a reencarnação é, na verdade, a maior prova da justiça divina. É um presente dado a todos nós. É o reflexo daquele perdão que nós sempre pedimos a Deus, não é isso? Ô Deus, me perdoa. E a justiça divina diz assim: não, eu te perdoo. E o perdão que eu te dou é te concedendo uma nova oportunidade de você retornar ao corpo físico e reparar tudo que você não devia ter feito, ou para que você possa melhorar aquilo que você já fez de bom. Porque também tem isso, né? A gente sempre pensa que tudo que nós fizemos até hoje foi ruim. Não, mas ao longo da jornada nós temos feito muitas coisas boas. Por isso que a humanidade evolui. Então, em muitos momentos é nos dada a oportunidade de retornar para melhorar tudo isso. Então, nem tudo é desgraça, não. Tem muita coisa boa nisso aí. Então, para que a gente possa ter sucesso nessa jornada, a espiritualidade nos propõe o seguinte: então você vai voltar lá, nós vamos partir do zero, tudo que você fez vai ficar guardado aqui e você terá uma nova oportunidade. Vai lá, faz o que você puder, dá tudo de você, procure se melhorar, aproveite a oportunidade. E nós temos que lembrar que nós somos individualidades. Nós somos hoje o melhor que nós conseguimos evoluir na nossa jornada. Então nós trazemos conosco tudo aquilo que somos, as nossas imperfeições, e como eu disse há pouco, também as nossas perfeições, nossas qualidades. E quando a gente retorna, quando a gente chega aqui, tudo isso está aí à nossa disposição e que a gente possa botar em prática. Então a gente traz todos os recursos necessários para que a gente possa desenvolver aí um novo caminho, né? E um deles, uma das propostas de misericórdia para nós é esquecer o passado. Pensa, nós estamos aí num grupo, principalmente um grupo familiar, onde existem desafetos, e a misericórdia divina fala: não, você vai esquecer tudo que você sofreu, você vai esquecer tudo que você fez, para que você possa reparar os seus erros aí. Então isso, antes de tudo, é uma bênção. Imagina se a gente soubesse, ou se os nossos entes queridos lembrassem de tudo que nós fizemos aí. Certamente toda possibilidade de reconciliação estariam perdidas, né? Então, essa é uma das finalidades do esquecimento do passado. Isso tem uma razão de ser. Na justiça divina, na proposta divina, tudo tem uma razão de ser elevada. Nada se perde. Então, se a espiritualidade maior definiu que
que a gente tenha sucesso aqui na nossa jornada. É necessário esquecer o passado? Que assim seja. Às vezes nós não conseguimos lidar com os problemas atuais, que dirá se a gente acumulasse as lembranças de um passado. Pode observar quantas pessoas estão aí num processo depressivo, de sofrimento, em função de uma culpa que traz lá do passado e o indivíduo não lembra. Já fica difícil, agora imagina se a gente trouxesse tudo isso à tona, né? Então, vamos avaliar isso de uma forma bem objetiva. Lá na questão 392 de O Livro dos Espíritos, Kardec faz esse questionamento para as entidades venerandas, a respeito do conhecimento do homem, a respeito de como lidar com esse conhecimento. E os Espíritos respondem para ele que o homem não pode e não deve saber de tudo. Isso, para muita gente, é doído. Mas se a gente parar para avaliar, é melhor que seja assim. Vamos avaliar isso. Dentro das nossas condições, com a capacidade que nós temos, com os recursos que estão à nossa disposição, a nossa capacidade limitada, nossa capacidade física, nossa capacidade mental, nós já praticamos aí absurdos. Agora imagina se nós tivéssemos o conhecimento absoluto com a condição moral que nós temos. Então pensa como nós iríamos criar muito mais problemas para a nossa vida e para a vida dos nossos semelhantes. Então os espíritos têm razão, sim. Tem um velho jargão que diz que Deus não dá asa à cobra, né? Isso pode parecer agressivo, mas faz sentido. A humanidade evolui em termos de conhecimento à medida que ela evolui moralmente. São duas asas, né? Kardec já deixou isso bem claro. O conhecimento moral e o conhecimento intelectual. Um anda de acordo com o outro. Primeiro a gente adquire o conhecimento intelectual, depois nós desenvolvemos o conhecimento moral. Então são duas asas que nos mantêm equilibrados. Ninguém voa só com a asa. Então um dos recursos que a espiritualidade superior utiliza é essa, de nós não lembrarmos daquilo que foi feito lá atrás, porque não interessa. A doutrina espírita, por si só, ela nos mostra onde nós podemos chegar, não de onde viemos. Por isso que ela é uma doutrina libertadora e não salvacionista. Ela nos mostra o que nós podemos adquirir, o que nós podemos buscar, o que nós podemos ter. Não o que nós fizemos, isso não interessa. Então, a razão de ser, pelo qual nós esquecemos do nosso passado, é nesse sentido. E qual é o nível de esquecimento? Eu falei há pouco que nós somos individualidades e que nós somos o melhor que nós conseguimos evoluir. Então tudo que nós vivemos ao longo de priscas eras aí, desde que nós fomos criados, está registrado no nosso corpo mental, no nosso corpo espiritual. Então tem alguns sinais do que nós vivemos, o que nós somos, o que nós adquirimos ao longo dessa jornada. E nós vamos aí falar de algumas delas. Então vamos aproveitar a oportunidade para a gente se avaliar, né? Uma delas é a intuição. Qual de nós não é dotado de intuição? Todos nós somos. Quantos momentos da nossa vida nós mudamos o contexto da nossa história porque nós recebemos uma intuição, porque nós pressentimos alguma coisa, porque nós sentimos, percebemos que aquele não era o caminho e nós mudamos. Eu tive uma ideia. Isso é intuição. Eu não esperava que acontecesse isso, mas me veio na mente e eu mudei meu caminho e deu certo. Então, isso é um sintoma do que nós vivemos lá atrás. Isso é a base, faz parte da nossa formação como ser eterno, imortal e infinito. Então isso é uma forma de você lembrar
das suas experiências anteriores e aplicar na prática nesse momento. Só que muitas vezes nós desconsideramos isso, nós negligenciamos por orgulho, por vaidade, não damos importância para isso, nós achamos que é bobagem. Então vamos avaliar isso melhor. Um outro ponto que é fundamental como autoavaliação são as nossas tendências. Tendências essas que só nós sabemos, não é? Nós sabemos quais são os nossos, aquilo que nós visualizamos, aquilo que nós queremos, aquilo que nós somos capazes de fazer. A gente às vezes não conta isso para ninguém, ou na maioria das vezes a gente guarda só para a gente. Por quê? Porque é algo muito íntimo, muito pessoal. Mas a gente sabe o que faria se estivesse no lugar do outro. Então é que às vezes a gente fala, né? Ah, se fosse eu, fazia assim. Ah, porque se fosse eu, não permitia isso. Isso é resultado das nossas tendências. Nossa postura seria diferente. Quantas vezes a gente inflama determinadas situações em função das nossas tendências? Quantas vezes a gente fala e faz o que não deve em função dessas tendências? Então isso mostra quem fomos lá atrás. Isso não começou de agora. Isso não é algo que nós compramos ali, não. Isso é nosso. Quantas vezes a gente diz que perdeu a paciência? Na verdade, a gente nunca perdeu paciência. Ninguém perde o que não tem. Nós nunca conquistamos essa paciência de forma definitiva. Porque nós estamos num processo evolutivo. Isso é só um exemplo para a gente avaliar bem. Então, as nossas tendências nos mostram quem fomos no passado. Vamos avaliar isso. Nossas paixões. A gente ratifica a paixão, dá uma importância sobre-humana para ela, sob o ponto de vista do amor. Ah, eu amo de paixão. Não, a paixão é o desequilíbrio do amor. Assim como o ódio também é o desequilíbrio do amor. Quando a gente se decepciona, a gente parte primeiro para a paixão, depois, se não for correspondido, isso vira raiva que vira ódio. Então é tudo um processo. Nada acontece por acaso. Então, pelas nossas paixões associadas aí às nossas tendências, nós percebemos e sentimos quem somos. E normalmente a gente tem medo, né? Porque é muito mais fácil a gente olhar para o outro, apontar o outro, do que admitir isso para nós mesmos. Então, vamos avaliar isso um pouco melhor. Desejos, que é uma outra questão assim muito particular, muito pessoal. Os nossos desejos. Cada um tem o seu. E às vezes são os desejos, sob o ponto de vista social, sob o ponto de vista coletivo, são os desejos mais absurdos do mundo. Para os outros, mas não para a gente. Às vezes esses desejos contrariam de forma muito profunda os padrões sociais, eles contrariam os princípios da justiça, principalmente a justiça humana, e que também, por consequência, as leis divinas. E nós sabemos que todas as nossas dores, os nossos sofrimentos é resultado de termos contrariado essas leis naturais. Então fica aí mais uma oportunidade para a gente avaliar. Porque o objetivo é esse. Nós estamos aqui com o objetivo de apontar ninguém. Muito ao contrário do que muita gente pensa. A doutrina espírita não tem esse foco, não tem esse objetivo. Por isso que ela é libertadora, porque ela nos conduz a uma autoavaliação. Então, da mesma forma que nós alimentamos as nossas intuições, nossas tendências, nossas paixões, os nossos desejos, nós temos a oportunidade de alimentar também a resolução, de tentar encontrar uma solução para isso. E a melhor forma é se admitindo, não, eu tenho determinadas dificuldades. E por que eu sou assim?
Por que que eu não consigo resistir a isso? Por que que eu não consigo resistir àquilo? Por que que isso me cria tantos transtornos? Então, a gente não precisa confessar isso para ninguém, mas a doutrina espírita nos faculta a oportunidade desse autoencontro. E tem também as habilidades. Quando eu falei há pouco das nossas qualidades, dentre elas está aí as nossas habilidades. Lá no Evangelho ele também fala disso, né? Que é a parábola dos talentos. Quantos talentos nós temos aí que nós não valorizamos, né? Como é que se projeta aí essas habilidades? Elas se projetam no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Ela nos ajuda a garantir a nossa sobrevivência. Olha o exemplo, o que está ocorrendo nesse momento com o nosso planeta. Nós estamos aí se virando, encontrando recursos para que a gente possa continuar a nossa vida. Olha o que nós estamos fazendo aqui agora. Isso é habilidade. Nós sentimos falta da convivência na casa espírita, é óbvio, mas a circunstância não permite. E nós estamos encontrando outras formas de nos encontrarmos. Isso tem nos mostrado que, não estando lá fisicamente, isso não nos impede de manter o nosso contato, manter a nossa sintonia com o mundo espiritual, com o mundo maior. Os espíritos não deixaram de trabalhar em nosso favor. Então nós temos que buscar, encontrar, e é o que estamos fazendo, o plano B. E quem sabe até no futuro aí o plano C, nós não sabemos. Isso é resultado das nossas habilidades. Então, em muitos momentos nós deixamos isso passar, nós não valorizamos. Isso não é legal. Então, o convite aqui também é para a gente começar a rever isso e buscar a autovalorização, sabe? Lembrar que nós temos uma série de coisas para mudar, mas nós temos muita coisa boa para ser melhorada. Então, em função disso, a gente vem aí com o véu do esquecimento para que a gente possa focar nas conquistas e não nas decepções. E tem um outro tópico aqui que também reflete muito isso, que são as aparências. A nossa aparência, principalmente. Nós nem sempre conseguimos nos apresentar como somos, que é o estereótipo e o arquétipo, né? Arquétipo é aquilo que nós somos, estereótipo é como nós exteriorizamos isso. E não teria medo nenhum de afirmar que quase 100% da humanidade não gosta da sua forma de ser. Isso, por um lado, é bom, porque sabe que tem que melhorar. Tem também um lado ruim, porque o indivíduo não se aceita como é e às vezes se maltrata. Então, nós muitas vezes percebemos que a nossa aparência não corresponde com a nossa natureza. Por que será? Se eu lembrasse o que eu fui lá atrás, o que eu fiz, será que eu não conseguiria resolver? Certamente não. Porque nós não podemos estar focados nos erros, nós temos que estar focados na solução. Então, são essas algumas, né? Nós escolhemos algumas causas para a gente falar sobre isso. Poderia ficar a noite inteira aqui relacionando outras e falando que ainda assim talvez não fosse suficiente, né? E o resultado, a prova de que tudo que nós estamos falando é verdade, está lá no Evangelho, quando ele fala das causas anteriores das nossas aflições e causas atuais das nossas aflições. Pensa como é difícil nós resolvemos as causas atuais das nossas aflições, né? Que dirá se a gente voltar para tentar buscar as causas anteriores? Então, vamos acalmar o nosso coração e lembrar que o melhor momento da nossa vida é esse, porque é nesse momento que nós podemos
trabalhar para melhorar o nosso futuro. Estamos vendo aí a humanidade vivendo um caos, a depressão. O que é a depressão? Excesso de passado. O que é a ansiedade? Excesso de futuro. E o que é o estresse? Excesso de presente. Olha o significado da palavra depressão. É uma pressão para baixo, porque nós protelamos tanto as nossas faltas, os nossos erros, as nossas mágoas, que chegou um ponto que a gente tem que se encontrar. E aí, o que eu faço agora? Aí onde vem a culpa, vem a dor, vem o sofrimento, e o indivíduo não sabe o porquê. E aí, em outro momento, o indivíduo está extremamente ansioso, querendo que tudo aconteça lá no futuro, como já está sofrendo por antecipação. Como será que vai ser no ano de 2021? Será que eu vou morrer? Será que eu vou ficar rico? Será que eu vou ficar pobre? Será que eu vou ficar doente? Não, vamos viver agora. Se você não vive um, não resolve o outro, né? O sofrimento está aí agora, né? Que é o estresse. Então, só tem um momento que é nosso, que é o agora. Então, nós temos que focar, concentrar todas as nossas energias nesse exato momento. Então, a mensagem que a gente tinha que passar era essa. A gente agradece aí mais uma vez a oportunidade. É um tema muito bom de se falar e convidar todos para uma reflexão. Lembrando sempre que tudo que a gente diz, que tudo que a gente fala é em nome da doutrina espírita. E o objetivo maior é fazer com que cada um reflita sobre a sua própria vida. Lembrando que a responsabilidade é de cada um, que a decisão final é de cada um. Então essa liberdade nós temos. Deus nos concedeu o livre-arbítrio para isso. Mas tudo isso deve ser feito com responsabilidade. Então a gente agradece aí a oportunidade, a paciência de nos ouvir, né? E eu desejo a todos aí muita paz e que a gente possa ter correspondido à expectativa de cada um de vocês. Então, muito obrigado e que o Divino Mestre ilumine a todos.